Olá, gente amiga, paz, alegria a todos vocês. Eu sou o pastor Marcos Chagas, pastoreio a Igreja Batista Boas Novas em Farias Brito, Ceará. Estou aqui neste canal a convite do meu amigo pastor Francimário, pastor na Igreja Batista Manancial em Juazeiro do Norte, e meu objetivo é compartilhar com você uma porção da palavra de Deus registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e o tema do nosso encontro é chamados para fazer a diferença. Então eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ou então leia comigo o texto que diz: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Que Deus aplique a sua palavra e nos faça compreendê-la por meio do seu Espírito Santo. Esse texto do versículo 13, este que nós acabamos de ler aqui, ele está num contexto mais amplo. O contexto é do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5, verso 3 e se estende até o final do capítulo 7. Algumas pessoas pensam que o Sermão do Monte são apenas as bem-aventuranças, que vai ali do verso 3 ao 12. Na verdade, ali é uma introdução do Sermão do Monte, onde Jesus apresenta as características de uma pessoa que teve a sua vida regenerada no Espírito Santo e as recompensas da pessoa viver daquela forma, naquele estilo de vida. Então, dos versos 3 ao 12, nós temos ali a narrativa, Jesus informando como que é a vida de uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo e as suas recompensas. Entretanto, não é apenas a vida regenerada que importa, é por que essa vida foi regenerada e qual é a sua função entre os homens enquanto essa pessoa vive aqui no mundo. E a partir do verso 13, Jesus vai trabalhar as funções do crente, as funções do cristão. E nós vamos hoje meditar apenas na primeira função, que é ser sal da terra. O crente, por exemplo, ele não pode viver de forma isolada. O crente é uma pessoa que não vive isolada do restante das pessoas. Ele precisa ter essa compreensão que ele não faz mais parte deste mundo, porém ele ainda permanece no mundo. Ele não vai compartilhar mais da maneira de viver das pessoas, da sua maneira de se expressar, da maneira como que as pessoas elas interagem. Ele tem agora uma perspectiva diferente, influenciada pela palavra de Deus. E diante dessa sua nova natureza, descrita aqui nas bem-aventuranças, é que ele recebe condições de exercer a sua função de fazer diferença no contexto onde ele vive, no seu ambiente de influência. Deste modo surge uma curiosidade, né? Como que uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que é crente, como que ela consegue conviver, como que ela consegue ainda viver no mundo corrompido? Para tanto, é importante a gente descobrir o conceito de mundo e considerar as funções do crente no mundo como este que nós vivemos. E aí você precisa olhar para o texto e descobrir ali como Jesus ele entende o mundo. Veja, descobrindo qual é o conceito de mundo à luz do sermão de Jesus, você vai descobrir como que um crente consegue viver ainda neste mundo. Veja que Jesus diz no texto que o mundo ele é aquela massa de pessoas, é a humanidade que ainda não foi regenerada e, portanto, precisa da influência do sal, de alguém como o sal que atua para fazer a diferença na matéria onde ele é aplicado. Então, isso vai diferenciar um pouco do conceito de mundo que as pessoas têm. Algumas pessoas influenciadas pela teoria da evolução, no início do século passado, acreditavam que a humanidade estava evoluindo, estava em progresso, que o mundo ficaria melhor de acordo com a evolução do homem. E
não foi o que a gente viu, né? As pessoas pensavam que as guerras seriam extintas, mas nós tivemos duas grandes guerras mundiais e ali ainda nós temos nessa história, no decorrer do século passado até os nossos dias, experiências de guerras locais. Tivemos a guerra no Golfo, tivemos guerra no Vietnã e a humanidade continua em guerra. O crime organizado está aí para contar a história também, e isso sem contar também na corrupção, a corrupção generalizada que afeta as camadas da sociedade. Acreditava-se que com a evolução da humanidade o sofrimento diminuiria, as doenças seriam erradicadas, mas nós estamos no meio de uma pandemia e o sofrimento continua intenso na vida das pessoas. Acreditava-se que os povos poderiam se assentar à mesma mesa, mas nesses últimos dias acompanhamos as pessoas brigando, todo aquele conflito por conta do preconceito racial. Então, a humanidade continua em processo de decadência e é por isso que é necessário a presença das pessoas cristãs neste mundo, porque o mundo ele está corrompido, ele está apodrecendo, ele está poluído, é uma contínua imundícia, um contínuo lixo jogado no nosso ambiente e nós precisamos buscar em Cristo Jesus a maneira de viver melhor neste mundo e de fazer a diferença na sociedade. Sabemos que, infelizmente, o coração do homem é igualzinho da era pré-diluviana, continuamente perverso. As pessoas estão vivendo a inutilidade dos seus pensamentos. Então, gente, não existe mais saída, não existe nenhuma outra alternativa a não ser a humanidade sendo restaurada e renovada por Jesus Cristo. Então o mundo ele está cada vez pior e Deus ainda continua preservando este mundo usando a vida do cristão. Então o cristão precisa de fato ser alguém necessariamente diferente. Não dá para você ser parecido com todo mundo, porque senão não tem sentido, não é mesmo? Jesus ele ensinou que vocês são o sal da terra. Vocês, ele não falou todo mundo, falou aqueles que estavam seguindo ele. Jesus direciona as suas palavras aos seus discípulos, aqueles a quem ele disse: sigam-me, e eles passaram a segui-lo. Foram para estes homens, para essas pessoas que seguiram a Jesus, inclusive tinha até mesmo mulheres seguindo Jesus, foram para essas pessoas que deixaram a sua antiga maneira de viver para seguir a Cristo que ele disse: vocês são o sal da terra. E o sal, ele é essencialmente diferente da massa onde ele será aplicado. Por isso, ele vai exercer todas as suas virtudes. Mesmo em pequenas doses, mesmo em pequenas quantidades, o sal fará diferença. E eis o motivo de sermos cristãos autênticos, crentes genuínos, crentes comprometidos com a palavra de Deus, para que possamos exercer a correta influência em nosso ambiente. Aliás, são poucos os cristãos autênticos, diga-se de passagem. Mas também é bom lembrar a advertência de Jesus. Quando o sal perde o seu sabor, ele não serve para mais nada, ele é inútil. Ou seja, trocando em miúdos, um crente que não é autêntico e que ele perdeu a sua função, ele se torna uma pessoa inútil e o seu destino é terrível. É algo muito sério a ser considerado. Então veja, a função do sal é preservar e prover sabor. Da mesma forma, a função do crente é preservar e prover sabor. O sal ele preserva o alimento de apodrecer. Antigamente não existia geladeira, por isso era usado o sal. O sal ele era colocado no alimento para preservar do estado e do processo de putrefação. A mesma forma, o crente neste mundo, ele vai fazer a diferença no sentido de preservar
orientando, apontando o caminho para Cristo, uma maneira de levar as pessoas a pensarem novamente em Deus, a se reconciliar com Deus. É para isso que nós somos crentes. Nós não somos crentes para dizer, eu sou salvo, você está perdido, de forma nenhuma. Eu não sou crente para dizer para os outros, eu faço parte da elite, você não. Não, de forma alguma. Nós somos crentes com a função de preservar o nosso ambiente de convivência, certo? Então, é importante lembrar também que o crente tem a função de prover o sabor, assim como o sal, de dar gosto ao alimento. Assim que o sal entra em contato com o alimento, ele tira o alimento daquele estado daquele estado insípido, sem sabor, insosso, e dá agora um sabor agradável ao alimento. Então é importante perceber que a vida neste mundo é uma vida sem graça, uma vida sem sentido, sem propósito. As pessoas estão perdidas, tem gente que faz de tudo para se sentir vivo neste mundo, mas gente, olha só como que tem investimento no setor de entretenimento, de diversão, porque isso traz um pouco de alívio para as pessoas. Então, a humanidade já percebeu que a vida é sem graça. Outras pessoas buscam refúgio nas drogas, na prostituição, na fama. Outros estão buscando refúgio em uma vida mais atraente, na conquista de riquezas, na conquista de bens. Veja, tudo isso, gente, é passageiro. Tudo isso passa. Isso não permanece. Somente o que permanece é a palavra de Deus, é uma vida com Deus. Então o crente, ele está no mundo para prover sabor, para mostrar para as pessoas que ainda há esperança em Cristo Jesus. E como é que o crente vai exercer a sua influência neste mundo? De que forma? Em conjunto, de forma corporativa ou individualmente? Não existe condições do saleiro influenciar o alimento. Da mesma forma, não é a igreja que vai influenciar o mundo, mas é o crente que vai fazer o seu papel de sal e influenciar. Então, quem é sal da terra são as pessoas individualmente. Você no seu ambiente de convivência, eu no meu ambiente, assim que nós tivermos a nossa vida transformada, regenerada em Cristo, nós podemos fazer a diferença. Então, são poucas quantidades de sal que na verdade vai fazer a diferença. A diferença é feita, ela é exercida individualmente. O crente deve ser sal da terra. Ele é que tem que fazer a diferença na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, na sociedade, onde ele estiver, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, de interagir, a sua maneira de reagir às situações e circunstâncias da vida, a sua maneira de escolher, de decidir. Tudo isso faz parte da vida de uma pessoa que foi regenerada por Cristo. Precisa estar atento também, inclusive, ao seu caráter. Como que a sua vida está diante de Deus? Como que você se comporta diante das pessoas? Então nós precisamos sim viver melhor. E o mundo só tem graça ainda porque existe um cristianismo bíblico. A partir do momento que isso não existir mais, infelizmente o mundo não terá mais condições de ser preservado, ele se autodestruirá. Na realidade, gente, isso nem vai acontecer, porque Deus Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja e ele vai julgar todas as pessoas. Todas as pessoas comparecerão diante de Deus para receber a resposta de Deus de acordo com as suas obras, né? Então, concluindo nosso pensamento, nós precisamos entender que o mundo está numa situação completamente terrível e são pequenas quantidades de sal que vai fazer a diferença. Por isso, você que me ouve, você que está aqui comigo neste momento, precisa entender que o cristão, ele é fundamental para controlar essa onda de putrefação, poluição, podridão e maldade que existe no mundo. É fundamental ter
maior presença de crentes individuais na sociedade. Observe como que estão as famílias. As famílias elas estão cada vez mais sofridas, elas não estão mais conseguindo, não está tendo mais convivência familiar. Neste tempo de distanciamento social que nós enfrentamos, também percebemos que aumentou o índice de violência doméstica. As pessoas não têm mais alegria de estar juntas. Depois que vimos a invasão da mídia, do celular, das redes sociais, as pessoas elas estão presencialmente juntas, mas a sua alma, o seu espírito, a sua atenção, ela não está naquele lugar, não está naquele ambiente, ela está em outro ambiente. E se alguém que estiver ali, perto dela, fisicamente, chamá-la para fazer alguma coisa ou pedir alguma coisa, já começa uma discussão, já começa a briga, e nós percebemos como que a situação, ao invés de melhorar, está piorando. Então perceba o seu contexto, perceba como as coisas estão acontecendo, e isso é necessário, gente, prestar atenção, porque é responsabilidade individual de cada um de nós em nosso círculo de influência, a partir de uma vida consagrada a Deus, controlar esse processo de decadência. Para tanto, é necessário observar o que está acontecendo. Os filhos cada vez mais rebeldes, violentos, pais igualmente violentos, pais que prejudicam os filhos ao invés de orientá-los, gente despreparada para assumir responsabilidades familiares. Então perceba a realidade do nosso mundo. Homens e mulheres que não estão mais cumprindo os seus votos no casamento, a traição, tanto no ambiente do casamento, quanto até mesmo nos outros relacionamentos. Quando eu falo outros relacionamentos, eu digo relacionamentos de trabalho, relacionamentos de amizade. A traição, ela está acontecendo em todo o tempo, em todos os lugares. Então, a humanidade está cada vez pior. E nós precisamos prestar atenção, porque a vida neste mundo está para ser extinta. E somente por meio de gente chamada por Deus, que foi regenerada, pessoas transformadas, pessoas que agora estão aprendendo da palavra de Deus, que estão buscando conhecer esse Senhor, gente que está buscando fazer a vontade de Deus, renunciando suas próprias vontades. Essas pessoas é que podem ainda fazer a diferença. Eu não posso influenciar o seu ambiente, não posso. É você que está aí. E você não pode influenciar o meu aqui, porque você não está aqui. A partir do momento que nós estivermos juntos, nós podemos sim influenciar, mas cada um influencia onde está. Eu costumo até dizer para alguns irmãos que o campo missionário de cada crente é onde ele coloca o seu pé, e também onde ele pode ir por meio da oração, por meio de contribuição, por meio de compartilhar os seus recursos para que outras pessoas vão. O campo de atuação do crente é o mundo, mas especialmente é onde ele está, porque é ali que ele será sal da terra, é ali onde ele vai contribuir para ter um ambiente melhor, para preservar. Basta um crente comprometido com Deus, uma pessoa autêntica em sua fé, chegar em determinados ambientes que ela já causa ali algumas diferenças. Portanto, aproveite esta nova natureza que Deus te deu e viva com responsabilidade, viva com a sua atenção focada na sua finalidade como pessoa salva por Cristo no meio de uma geração corrompida. Seja um cristão autêntico, faça valer a vontade de Deus em sua vida. Deus te abençoe, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos, e que todos nós possamos ter sempre essa consciência de que fomos chamados para fazer a diferença. Muito obrigado, pastor Francimário, pelo convite, obrigado você que me assistiu até aqui, e Deus possa ajudar, por meio do seu agir em nossas vidas, fazer diferença neste mundo que precisa cada vez mais de amor,
de paz, de alegria, de paciência, de temperança. Nós precisamos mesmo ter autocontrole. Tudo isso é importante para uma convivência harmoniosa, uma convivência que faça a diferença. Deus te abençoe. Fique com Deus.